Boa tarde. Quero conversar com vocês sobre apostasia. Por que que tantos elementos da igreja cristã, evangélica, ou elementos da igreja católica têm abandonado a fé e perseguido, por exemplo, princípios da justiça social, princípios jurídicos como responsabilidade social? Se você é novo nesse canal, deixe seu joinha, se inscreva e vamos para o vídeo. Vamos lá. Eu vou falar como um cristão, jurista e professor, pois graças a Deus, Deus tem me abençoado e nós temos militado nessas três searas. Cristão. O cristianismo, ele tem como base a fé imarcessível em que Jesus, Filho de Deus, se fez homem e, sem pecado algum, foi crucificado e morto, ressuscitando ao terceiro dia. Todo aquele que confessar será salvo. Esse é o princípio. E o dever de todo cristão é pregar as boas novas. É um dever missionário de anunciar que Jesus já veio, que nós não precisamos mais sofrer, mas que podemos tomar o fardo de Cristo. Como advogado, eu milito muito como advogado criminal. Como advogado criminal, eu tenho entrevistas, tenho consultas com diversas pessoas, familiares e às vezes algumas pessoas que estão presas pelo cometimento de delitos, de crimes. E como advogado, eu me predisponho a defender os interesses dessas pessoas. Muitas vezes alegando a inocência, outras vezes apenas solicitando redução de penas ou prescrição dessas mesmas penas. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Segundo a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, não é permitido haver penas de morte, banimento, de tortura ou tratamento cruel com os apenados. Abrindo-se a exceção que a pena de morte pode ser instituída em casos de guerra, ou uma exceção muito grande, mas que normalmente, graças a Deus, no Brasil nós não estamos vivenciando momentos assim. Outra coisa, muitas pessoas acabam querendo a aplicação da letra da lei. Por exemplo, se você roubou uma chave de fenda de um amigo, de um vizinho, ele lhe emprestou e você levou e nunca mais devolveu. As pessoas chegam para você e dizem assim, ele me roubou. Não houve roubo, houve apropriação indébita. Mas o valor da chave de fenda é tão insignificante, que o ministro Celso de Mello, amparado pelo princípio da justiça social e o princípio da pena humanitária, entende que nos crimes de bagatela, nos crimes em que o valor é tão pequeno, que não houve grave ameaça ou violência e que não é o criminoso reincidente, seja perdoado esse crime. Não haja pena. É assim que, por exemplo, uma pessoa que às vezes é encontrada com uma quantidade, sei lá, de 2, 3 gramas de um entorpecente, de um tóxico, ela também é encaminhada para tratamento, para acompanhamento, e não colocada atrás das grades, presa. E eu, como advogado, milito nessa seara, para que seja aplicado esse princípio, de que mais importante do que punir é ressocializar, pois eu acredito no que está escrito no artigo 3 da Constituição acerca da dignidade da pessoa humana. Só que dentro do cristianismo não é igual na sociedade civil. Para quem segue o cristianismo, quem acredita em Jesus Cristo, sabe que Cristo vem de uma linhagem que começa com Adão.
e passa por Noé, e passa por Abraão, e passa por Davi e chega em Jesus Cristo. E aí eu cito para vocês o capítulo 16 de Números, livro da Bíblia, do Velho Testamento. No capítulo 16 vai falar sobre a rebelião de Corá, ou Coré, ou Corá, como algumas traduções brasileiras trazem, de João Ferreira de Almeida. Lá vai explicar que Corá, que era um descendente direto da tribo de Levi, queria ascender à condição de líder do acampamento que fora edificado pela liderança de Moisés e Arão, seu irmão. Sendo Moisés o profeta maior daquele povo e o dirigente, o juiz, na travessia do povo de Israel, do cativeiro do Egito, pelo deserto, até chegar a Canaã. E Corá se levanta contra Moisés e Arão. A primeira atitude de Moisés é prostrar-se com o rosto em terra e orar a Adonai. A atitude de Arão é o silêncio. Os dois então começam a demonstrar caráteres que nós veremos em Jesus Cristo. Primeiro, todas as coisas feitas por Moisés eram feitas por intermédio de Deus, pela vontade de Deus. Na vez que Moisés se irou e fendeu a rocha para mandar água para o povo que reclamava, Deus não perdoou Moisés pela atitude e ele não pôde entrar em Canaã. Ele viu, mas ele não pôde habitar lá, após 40 anos caminhando no deserto. Pois Corá foi condenado diretamente ao Sheol, ou Sheol, em aramaico. Por quê? Por que ele não vai passar por um outro julgamento diante de Cristo? Porque ele se levantou contra o Navi, contra o profeta, aquele que carrega a palavra de Deus, o eleito de Deus, o Machia, o ungido. Paulo, tu falou Machia? Machia não era para Cristo? Yeshua, Machia? Machia, em aramaico, significa o ungido. Todas as pessoas que são levantadas por Deus, elas são ungidas por Deus. Elas são banhadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo se reúne em Pentecostes, ali todos eles foram ungidos de Deus, todos eram Machias. Lógico que o sacerdócio real de Cristo é o mais excelente sacerdócio, o sacerdócio eterno. E aí onde entra a minha tristeza com uma informação que nos chega de que o ex-pastor Ricardo Gondim hoje se denomina humanista, pois diz não crer em um Deus que fica sentado no seu trono enquanto a humanidade se digladia, enquanto pessoas estão sendo perseguidas, enquanto as pessoas não estão tendo um tratamento condigno, e que o dever do verdadeiro cristão, ou quem se diga assim, é anunciar o amor de Cristo e fazer com que esse amor seja vivido na terra. Pessoal, que tristeza, pois eu congreguei na igreja Betesda na minha adolescência e conheci a mãe do pastor Ricardo quando ele era pastor e líder da igreja Betesda, antes dele se tornar um membro da teologia da missão integral, que pressupõe que o dever do cristianismo, para além do dever missionário de pregar as boas novas da ressurreição de Jesus Cristo, está em promover a justiça social na terra. Claro que não. Volto a dizer, sou advogado, trabalho na seara criminal e defendo o direito das pessoas com base na legislação brasileira. Por quê? Porque eu não vou me rebelar contra as autoridades constituídas por Deus. Eu posso não concordar, eu posso discordar,
mas da minha boca não sairá palavras de maldição, que amaldiçoem aqueles que foram colocados por Deus, pois eu não quero ter o destino de Corá. Eu não quero perder a minha salvação em Cristo. Então, não confundam. Crer em Cristo, seguir a Cristo, é ser obediente ao primeiro mandamento que resume toda a lei, segundo o próprio Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E, a partir disso, seguir o segundo mandamento, que resume toda a lei, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Esse é o canal Força Educação. Quem gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.